Oi, olha eu de volta. Vamos falar de teoria? Vocês já ouviram falar na teoria de que Eva não teria sido a primeira mulher do mundo e, por consequência, não teria sido a primeira esposa de Adão, como conta o livro de Gênesis da Bíblia Sagrada? Ah, mas isso contradiz a Bíblia. Calma, que ao decorrer do que eu vou contar aqui sobre essa teoria, vocês vão entender que o próprio livro de Gênesis entra em contradição por si só. Segundo teorias, existe um livro apócrifo que conta a história de uma primeira mulher antes de Eva. Essa história também é relatada no Talmud judaico. E essa primeira mulher seria Lilith. Lilith, diferente de Eva, que foi feita da costela de Adão, teria sido feito ao mesmo tempo e da mesma forma que o homem foi criado, do barro. E essa similaridade fazia com que Lilith e Adão vivessem em constante conflito, principalmente sobre quem tinha mais poder sobre quem. Lilith não aceitava se submeter ao poder patriarcal que Deus teria imposto ao homem. Afinal, ambos tinham sido feitos da mesma matéria, eram iguais. Por que ela deveria ser inferior ao homem? Segundo o que a teoria conta, está escrito nesse livro apócrifo, isso de ter que ser submissa ao homem teria revoltado Lilith de uma forma tão grandiosa que ela teria decidido se rebelar contra Adão, seu marido, contra Deus e contra qualquer coisa que pudesse querer fazer submissa. Fazendo assim com que Lilith tivesse bolado um plano para ela simplesmente ir embora do Éden e abandonar tudo isso para trás. Empoderamento poderia ser o sobrenome dela. Então, Lilith teria pronunciado o nome sagrado de Deus em voz alta. E o nome de Deus era tão sagrado e tão mágico que, ao fazer isso, Lilith, de alguma forma, que só ela provavelmente saberia, teria criado asas. Asas essas que facilitaram e ajudaram a sua partida do Éden para as margens do Mar Vermelho. Diante de tal situação e a pedidos de Adão, Deus ainda teria proposto uma segunda chance e o perdão a Lilith para que voltassem das margens do Mar Vermelho para o Jardim do Éden, porém com a condição de aceitar a submissão ao seu marido. E Lilith recusou a proposta, sendo por conta disso amaldiçoada por Deus e se tornando uma mulher demonizada. Algumas teorias mais detalhadas contam que lá nas margens do Mar Vermelho, Lilith teria conhecido Samael, o anjo que se rebelou contra Deus e teria sido expulso de lá por conta disso. E eles teriam se envolvido, fazendo com que ela se tornasse assim a primeira esposa, a imperatriz do anjo caído. Ele teria lhe ensinado sobre os prazeres da carne. A mulher fazendo lá o papai e mamãe com Adão, de repente vem o outro lá e ensinou um monte de coisa do Kama Sutra para ela, do nada. Enfim, gente, é o que eu acabei pensando. Ensinou-lhe sobre magia, sobre a liberdade de não precisar ser submissa a ninguém, a não ser a ele, né, de certa forma. E, sobretudo, a não baixar a guarda para Deus. Contando assim, provavelmente, a sua versão dos fatos. Ela já achava que Deus era um grande carrasco que queria fazer dela submissa. Então, né, entrou fácil na mente. Também, né, gente, rebelde com rebelde combina, né? E por que Lilith não é citada, então, no livro de Gênesis? Acredita-se que, como ela foi demonizada pelo Criador, teria sido ela excluída por falta de mérito da Bíblia Sagrada. Mas também há a teoria de que era para não influenciar as mulheres a quererem se empoderar como ela, né? Fazendo assim com que as mulheres aceitem e se conformem de cara com a submissão que a Bíblia impõe às mulheres. Porque convenhamos, né, gente, até quando a mulher teve incesto com o próprio pai, num relato bíblico, a mulher saiu como errada e o homem como certo. E não, eu não tenho nada contra a Bíblia, mas eu gosto de prestar atenção nas histórias e, como eu já disse em outros vídeos meus aqui, eu acho que o homem fez alterações muito significativas na Bíblia, por puro capitalismo. Então eu quero deixar claro aqui para os cristãos, eu não estou falando sobre Deus, eu não estou falando sobre Cristo, eu estou falando sobre o homem que meteu o bedelho dele ali, o dedo ali, e fez alterações. Mas a pergunta que não cala é, será que essa teoria é um fato?
Bom, certeza eu acho que não dá para ter, mas que o livro de Gênesis tem contradições, tem, e eu vou mostrar isso agora para vocês. No primeiro capítulo de Gênesis é dito que Deus cria o homem e a mulher. Observação, bem como é descrita a criação de Lilith, juntamente a Adão. Depois, essa mulher que foi citada sendo criada junto com Adão, não é mais falada e só se fala de Adão. Daí, já no segundo capítulo, é dito que Deus viu que não era bom o homem estar sozinho. E então fez para si, da sua costela, a mulher, Eva. Ok, e o que aconteceu com a mulher que foi citada no primeiro capítulo? Não, porque como eu estou explicando aqui, Eva só é citada no segundo capítulo, como sendo criada ali no segundo capítulo. Ah, mas isso não é o suficiente de contradição, né? Então calma aí. Adão, vendo a mulher que teria sido feita da sua costela, teria dito: esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta sim? Por que esta sim? Isso já indaga outra antes desta, certo? Ou seja, dá a entender que ele já conhecia o que era uma mulher, mas não feita da sua própria carne, do seu próprio corpo. E para deixar a gente mais bugada ainda tem o detalhe que ele frisa o fato de que essa é sim carne da carne dele, ossos dos seus ossos. Lembrando que na história de Lilith, ela é feita do barro, igualmente a ele, e não de partes dele. Então, realmente, a gente fica bem bugado. E olha que interessante. Enquanto a teoria diz que Lilith foi feita do barro, equivalente a Adão, Eva teria sido feita da sua costela. Ou seja, Lilith era completamente desprendida de Adão a ponto de tê-lo abandonado porque não estava satisfeita com ele. Ela era equivalente, provavelmente, até em força física, né? O que, a partir da mulher ter sido feita de uma parte do homem, pode ter feito da mulher essa condição que temos, que convenhamos, o homem é mais forte do que a mulher. Isso é óbvio e lógico. Será por conta disso? Por ser a mulher feita de parte do homem, segundo conta Gênesis? Então, será que a mulher feita do barro tinha essa condição similar à do homem também? As brigas deviam ser pauleira no Éden. Babados celestiais, meus queridos. Não, eu não tô debochando não, pai. Tô não. É que eu acho tranquilo falar sobre essas histórias sem ficar apavorada. Não. Longe de mim brincar com um negócio desses. Eu não brinco com coisas espirituais, sobrenaturais e tudo mais. Mas e aí? O que vocês acham dessa teoria? O que vocês acham dessas contradições no livro de Gênesis? Já tinham observado? Já conheciam essa história? O que vocês acham a respeito disso? Comenta aí pra mim, porque, rapaz, eu não me conformo em ficar bugada sozinha. E é isso. Até mais. Até o próximo vídeo.